Hoje eu não vou bater no meu prefeito Adiló, bater mais na esquerda, na parte da esquerda. Hoje eu vim falar aqui, vereador Caleb, sobre a questão ali que está me orgulhando muito do presidente que a gente gosta muito, que é do Trump. O Cláudio sabe o quanto eu admiro os americanos e o Donald Trump. Acho que ele até concorda que os caras são bons, né, Cláudio? E aí, então aqui a matéria de hoje. Trump amplia ofensiva contra cartéis e desloca navios de guerra à Venezuela. 3 destroyers de mísseis guiados dos Estados Unidos devem chegar à costa da Venezuela nas próximas horas. Segundo fontes oficiais, as embarcações, aí tem os nomes, né? Cerca de 4 mil militares, incluindo aviões P-8 e um submarino de ataque. Isso aqui é só um desfilezinho, assim, um pouco mais que um desfile de 7 de setembro que o Trump está demonstrando. E também o Trump andou conversando com o Putin essa semana, né? Eu sei que a gente fala de geopolítica, mas a geopolítica também é importante porque altera o preço do feijão, do arroz, da soja. Então, assim, é importante essas questões, porque vai alterar a nossa mesa, né? Fico triste que a vereadora Andressa e o Cláudio não estão aqui agora, mas está o Lucas, pobrezinho. Ficou sozinho, só ele de esquerda aqui, ó. E eu queria dizer que eu vim para falar daqui de um tema que é de um bandido, e não é o Lula, é do Maduro. Procurado pelos Estados Unidos, Maduro convoca 4,5 milhões de milicianos e meio a tensão entre os países. E aí depois também aqui tem todas as tratativas, acordos e acusações ali do tribunal lá de Washington, mostrando que o Maduro tem a ver com o narcotráfico e que manda pasta base, que manda cocaína lá para fora e apodrece o país mais desenvolvido, a maior potência do mundo, que é os Estados Unidos. E aqui eu defendo aquela bandeira que o menino levantou hoje, né? Eu defendo a monarquia, eu defendo o nacionalismo nessas horas. Então, assim, ó, eu não sou, né, paga-pau tanto assim como a esquerda fala de americano, mas um modelo que deu certo no mundo, e como eu cito, que o pior estado, né, que é o Mississippi, tem a renda per capita melhor que qualquer lugar aqui no país, então a gente tem que admirar o que dá certo. É igual, eu sempre digo, o primo estudioso, né, mais estudioso que minha mãe mandava eu me inspirar, né? Então os Estados Unidos é isso aí. Então, ó, se o fulano faz, se o fulano é bom, Iago, tem que fazer igual ele e tal. É a mesma coisa, e aqui eu venho comemorar, porque esse bandido tá escondido num bunker, tá se cagando de medo, Caleb. E aí os Estados Unidos o Trump já andou falando com o Putin para não receber, né? Para não receber ele lá, para não esconder ele lá e não se envolver nesse BRIC aí, que o negócio é meio louco se eles se meterem, né? Mas, quem sabe, o Lula coloque o rabinho no meio das pernas e não se envolva também ali com a Venezuela. Só opinião de imediato. Gostei, minha opinião. Vereador Iago, de fato, né? E eu vou sair um pouco da rivalidade que o senhor está trazendo, que é oportuna, a gente concorda, né? Temos uma linha ideológica muito parecida, mas eu quero falar do problema social. Ontem eu recebi no meu gabinete, tive a satisfação de receber um amigo já de longa data, que há tempos eu não vi ele, que inclusive é um americano, já está no Brasil há 19 anos, e há 4 anos ele se tornou cidadão brasileiro. Vai o meu abraço, inclusive é o Paul, que ontem esteve comigo aqui no gabinete. E ele me perguntou, ele disse, Caleb, por que existe essa rivalidade, por que não existe investimento em educação no Brasil e tal? Eu nunca tinha tido a possibilidade de conversar com algum vereador, deputado, etc. E eu, nas minhas palavras, dentro da minha simplicidade e limitação, expliquei a ele que existe uma tensão. E quando a gente vê partidos no Brasil defendendo uma pseudo-soberania de uma ditadura, como é o caso da Venezuela, quem paga a conta é o restante do mundo, especialmente o Brasil e ainda mais especial Caxias do Sul. Foi assinado por este prefeito, pelo prefeito Adiló, agora recentemente, 31 escolas que serão construídas por meio de parcerias públicos-privadas. Só que vejam, Caxias faz parte do estado do Rio Grande do Sul e o nosso estado ele tem a menor taxa de natalidade do Brasil. Então, significa que o Rio Grande do Sul é o estado que menos teria crianças na iminência de nascimento, que não nos traria preocupação em construirmos escolas. Sim. Mas, na contrapartida, nós temos hoje uma população de mais de 3 mil crianças que ainda não tem vaga de escola em Caxias. E boa parte delas vem de países onde existem conflitos. Perfeito. Onde existem ditadores, onde existem covardes, ditaduras que são apoiados por partidos do nosso país, que dizem que lá eles são soberanos. Então, veja, é uma contradição, porque para se defender e para proteger uma ditadura, eu sou soberano. Agora, eu tenho que ser amigo de todo mundo e receber todo mundo de portas abertas, fazer CPF, carteira de trabalho, onerar os cofres públicos com pessoas que muitas vezes não contribuem de maneira direta, tirando a vaga de quem é de Caxias, por exemplo.
Então, veja, uma contradição, vereador Iago. E a gente tem um problema social que seguramente está sendo encerrado nos próximos dias. Tu roubou todo o meu tempo, Caleb. O Caleb não é o Lula, mas tá roubando aqui. Ô, vereador Caleb, só a gente deve cuidar o que a gente fala nos dias de hoje, sabe por quê? O discurso que o senhor fez, o meu amigo fez lá em Santa Catarina, Matheus Batista. Ele fez esse discurso, dizendo que Santa Catarina estava ficando desenfreado, ele estava com medo, né? Mas daí, sabe como que ele amanheceu? Com uma denúncia no Ministério Público Federal, dizendo que ele é xenofóbico por falar que a gente tem que ter um controle como em tudo na nossa vida, né? Mas o Bolsonaro alertou isso lá atrás e tal. Ele tá sempre à frente do seu tempo, né? Aliás, vi um vídeo dele, né, mostrando a tornozeleira, aquele último vídeo que ele pôde fazer nesse país que a gente tá num estado de exceção. O último vídeo ele fez mostrando a tornozeleira. Eu digo, pronto, o cara é tão esperto que é até o voto dos bandidos, né? Quer pegar o público petista, pensei assim, né? Tá, valeu. Muito obrigado, é isso aí. Pode falar depois. Obrigado.